Bom dia, iniciando mais uma live do nosso programa Educação Especial na Prática, que acontece toda terça e quinta, às 9 horas da manhã. Eu sou Marta Bisteni, psicopedagoga, especialista em educação especial, e hoje nosso tema a gente vai falar sobre intervenção, né? Algumas observações que a gente tem que fazer ao longo de intervenções. Hoje eu trouxe um jogo bem simples, que é um pareamento de figura-palavra, mas que a gente precisa ter aí um cuidado muito grande na hora que a gente for aplicar esse tipo de atividade. A gente tende a se preocupar muito com a alfabetização, em ver a criança escrever, a criança copiar, a criança ler, mas a gente precisa ter alguns cuidados quando a gente fala em educação especial, quando a gente fala em intervenção, que a gente vise a autonomia da criança, que a criança entenda qual a função daquilo que está aprendendo, dos objetos. Então, muitas vezes a gente ensina a criança figuras, palavras, a criança associa, né, bem, faz esse pareamento bem, mas quando você pergunta o que é isso, a criança não sabe. Então, aí eu vou dar algumas dicas aqui pra gente, junto com essa intervenção, né, de ensino, de ampliação vocabular, de ensino de escrita, de ensino de leitura, a gente tomar alguns cuidados para que a gente possa ter um resultado bem bacana na nossa intervenção. Lembrando que toda intervenção ela tem que ser intencional, ela tem que ser planejada, né? Eu vou trazer um jogo aqui que pode ser útil para vocês, mas vocês também podem montar esse tipo de jogo de forma a abordar aí o dia a dia da criança, o vocabulário da criança, né? Lembrando que é legal a gente utilizar tudo isso, né? A individualidade da criança, a cultura da criança, mas é bacana também, gente, a gente expandir, né? É legal que a gente tenha também essa visão que a criança com deficiência, ela não precisa ficar ali entre quatro paredes, a gente pode mostrar o mundo para ela, a gente tem que, né, dar um fôlego de vida a essa criança, né? Tem algumas pessoas que ficam meio, isso aqui ela não pode ver, isso aqui não vai conseguir entender. Não tem isso não, gente. A gente tem que mandar ver, mostrar mesmo a criança, expor as coisas, né? Eu sou muito de assim, amplitude, eu gosto de buscar mesmo, puxar, né? Buscar não. Eu gosto de puxar mesmo pela questão do envolvimento da criança em todos os aspectos, né? Sou muito a favor das intervenções naturalísticas, aquela que a gente vai com a criança em lugares que ela gosta de ir, que vá no cinema, né? Aí os consultórios psicopedagógicos se organizarem para que a terapia saia de dentro da sala de aula, saia dessa coisa de um por um só, né? Um para um, de mesa. É importante que a gente mostre as coisas, né? Marca um dia, faz um passeio com seus pacientes, né? Combina com os pais, monta uma equipe, treine essa equipe para que esse passeio seja um passeio produtivo, né? Para o desenvolvimento das nossas crianças. Isso é importantíssimo para a gente, para eles, para os pais. Então a gente precisa ir um pouquinho além das quatro paredes do nosso consultório, tá bom? Então vamos lá. O jogo que eu vou apresentar, como eu falei, é um jogo simples, tá? É um jogo de pareamento, pareamento de figura-palavra, bem simples. Eu trabalho aqui em trio, né? Então, eu trabalho de 3 em 3 palavras. Não é necessário você trabalhar as 3 palavras de uma vez só.
dependendo aí dependendo do seu aluno, você pode trabalhar uma, depois outra, até você conseguir trabalhar as 3, tá? Gente, esse jogo aqui, é importante a gente falar. Esse jogo aqui, ele tem 3 conjuntinhos de grupos de objetos, tá? Materiais escolares, vestimentas, né? Roupas, vestuários, alimentos, são 4. São alimentos, vestuários, material escolar e brinquedos. Cada um são 12 fichas, tá? E o que eu faço? Eu separo em saquinhos assim. Eu não trouxe os outros, só trouxe esse aqui para mostrar a vocês. Eu separo em saquinhos, tá? Por quê? Para que a gente possa ter controle daquilo que a gente for apresentar para os nossos alunos. Sempre estou falando aqui que é importante que a gente tire partes de um todo, né? É importante, às vezes, a gente tem um jogo muito grande e a gente não precisa apresentar esse jogo completo para a criança. A gente pode dividir. E aí, essas 12 aqui, a gente também não precisa ensinar num dia só as 12 palavras. A gente pode diminuir isso daqui, apresentar 3, trabalhar essas 3, depois mais 3 e mais 3. Então, aqui a gente pode dividir esse trabalho aqui em 4 sessões, tá? Em 4 vezes. Então, vamos falar aqui em sessões, né? Então, a gente pode apresentar em 4 sessões diferentes, tá bom? Cada sessão a gente trabalha com 3. Ah, Marta, mas meu aluno é mais rápido. Aí você vai vendo, aí vai entrar aí o critério individualidade, né? Vai depender aí da capacidade cognitiva do seu aluno, né? Do nível que ele já está de leitura, de escrita, de qual a intenção que você está trabalhando aquilo ali, como que você vai trabalhar, vai ser só a questão do pareamento de conhecimento mesmo, de objetos e de palavras, ou dali você já vai fazer frases, já vai pensar em textos, aí você vai organizar isso aqui para que você amplie aí a utilização do material. Eu gosto sempre de falar também que eu tento aproveitar ao máximo os meus materiais, né? Então, tudo que eu tenho, eu procuro, no mínimo, 5 intervenções diferentes com o mesmo material, tá? Isso aí me dá, assim, um plano A, B, C, D e E. Me dá também a possibilidade de repetições com o mesmo material, com trabalho de habilidades diferentes, ou então trabalhar a mesma habilidade, mas com estratégias diferentes. Então eu faço esse exercício comigo mesmo. Todo material que eu compro, que eu faço, que eu elaboro, eu tento no mínimo utilizar ele em 5 estratégias diferentes, tá? Para que eu possa ter aí uma ampliação aí da utilização desse material, tá? Então vamos lá, deixa eu só organizar aqui. Então aqui nós são 12 palavras e 12 gravuras. Todas elas, gente, ó, tudo roda em torno de materiais escolares, tá bom? Então tem apontador, livro, borracha, mochila, durex, tesoura, lápis, régua, lápis de cor, grampeador, caneta e cola, tá? Então eu vou pegar aqui, vou pegar a cola, vou pegar o lápis de cor, que eu amo lápis de cor, gente. Eu gosto muito de lápis de cor. Eu tenho vários lápis de cor. Não sei pra que tanto lápis de cor, mas eu tenho um monte.
E vou pegar o grampeador, que ele é diferente, né? O grampeador nem sempre é um material escolar, mas nem sempre tá com o aluno. Geralmente está com o professor, tá na secretaria. Alguns professores pedem para os alunos, vai lá buscar o grampeador para tia, né? E às vezes, então, é legal a gente trabalhar isso daí, tá bom? Vamos lá. Bem, aqui tá o nosso joguinho montado, então. Aqui a gente pode trabalhar, vamos lá, as versatilidades das coisas, né? Você pode trabalhar figura com pareamento de palavras. Vou chegar para trás aqui. Você pode trabalhar palavras com pareamento de figuras. Você pode trabalhar o ditado de figuras. Então, a criança vai escrever numa folhinha. Você pode trabalhar o ditado e utilizar essa fichinha aqui para autocorreção da criança. Então, a criança vai ficar com as fichas das palavras, você vai fazer o ditado e ela vai fazer a autocorreção. Eu gosto muito de trabalhar com autocorreção, porque trabalha também a questão do rastreamento visual da criança, da compreensão de resolução de problemas, da flexibilização, né? Que ele vai ter que apagar, ele vai ter que mudar o que tá ali, tá errado, ele vai perceber o que ele escreveu errado e vai comparar. Então, você tem aí um processo de comparação. Então, a autocorreção, gente, traz um monte de benefício para a criança, tá bom? Então, aqui a gente vai trabalhar de várias formas. Aqui embaixo, nós vamos trabalhar a escrita da criança. Tá invertido aí para vocês, né? Aqui a gente vai trabalhar a escrita da criança, é uma escrita inicial. Então, porque aqui a gente vai apagar. Eu sempre faço um registro fixo, algo que vai ficar na minha pasta de acompanhamento da criança, tá bom? Isso tanto no consultório como na escola, como na sala de recursos. Sempre que eu faço atividades em fichas assim, né, plastificado, que a criança vai escrever aqui, eu faço um registro no caderninho, numa folhinha separada. Eu sempre gosto de ter atividades que acompanhem esses jogos, né? Então, eu oriento aos professores, você vai trabalhar com esse material aqui. Esse material, gente, é do kit alfabetização Marta Bistene, tá? Ele tá lá no meu site, não vou falar o www não, que eu não sei bem como é que é. É só vocês colocarem lá, martabistene.com, que aí vocês vão entrar no meu site, tá? Ele tá lá, ele é do kit alfabetização. Então, o que eu oriento? Quando vocês comprarem um material, e aí vocês montarem atividades que acompanhem aquele material. Então, se eu trabalho aí o conjunto de palavras, de objetos escolares, né, de materiais escolares, eu tenho que fazer atividades que registrem esse conhecimento, esse aprendizado da criança que eu trabalhei, tá bom? Então, você tem as palavrinhas, você pode fazer ditado, você pode fazer várias atividades com essas palavras para que a criança possa fazer o exercício do que está aprendendo e que você também registre isso daí, tá bom? Então, você tem aqui várias intervenções que dá para você fazer tranquilamente com esse material aqui, tá bom? Bem, a gente vai parar por aí? Não, a gente não vai parar por aí. Por quê? Porque é legal, gente, que tudo que a gente trabalhe, a gente mostre para a criança o real, né? A gente mostre a função daquilo ali. Você faça com que a criança utilize esses materiais. Então, eu não paro por aqui. Quando eu faço uma intervenção, eu procuro utilizar esses materiais. Então, primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, que eu vou trazer agora um outro material. Então, nós temos aqui
Um jogo pedagógico estruturado, que a gente tem organização, tem sequência, tem intencionalidade, né? Tem a previsibilidade, que é importante a gente trabalhar com os alunos da sala de recurso. Tem a questão da interação da criança. Isso tudo, gente, é importante da gente pensar na hora da nossa intervenção. Aí, a gente trabalhou com isso daqui. Vamos pensar agora o que a gente vai utilizar. Como que a gente vai utilizar? Eu tenho uma caixa, aqui não tá organizada em caixa, eu peguei aqui do meu escritório aqui pra gente conversar, né? Aqui, gente, ó, tem tudo que tem aqui, tá? Então, olha, eu vou trabalhar a régua, aí eu vou mostrar a figura e mostrar a régua. Então, primeiro eu vou trabalhar a associação aí dos objetos, não tem todos, tá? Vai faltar só a mochila, tá? Ó, a caixa de lápis de cor. Esses objetos eu gosto de ter eles separados, não são do uso não, tá? São separados. É que eu tô aqui no escritório, então esses aqui são do meu uso, tá? Ó, aí eu tenho caixa de lápis, que é a fitinha tá aqui, a figurinha. Vamos lá, cadê a tesourinha? Ó, tesoura. Aí eu vou associando, vou dando para a criança associar. Geralmente eu organizo as fichas na mesa e vou mostrando o objeto e pedindo que ela associe com os objetos com a figura. Ó, grampeador, aí ela vai botar em cima da figura do grampeador. Caneta. Gente, isso aqui eu tô mostrando para vocês em live assim rápido e tudo junto, tá? Mas é legal a gente separar e trabalhar bem devagar cada objeto, dependendo do nível cognitivo da criança, tá? Ó, lápis, durex. Gente, perceba que eu procuro algo bem parecido, tá? Objetos bem parecidos. Esse aqui tá sem o suporte, né? Mas é legal se tiver um com suporte. Ó, borracha, a cola que tá aqui na prancha, livro. Eu só não achei aqui, foi o meu apontador e a mochila que era maior eu não quis pegar, tá bom? Mas aqui é só para vocês terem aí a ideia de como a gente vai trabalhar. Então eu monto uma caixinha com todos esses objetos e deixo lá montadinha, para que eu faça esse trabalho de associação figura, gravura. Para por aí? Não, não para por aí. O que a gente vai fazer? Deixa eu só... O que a gente vai fazer aí? Por isso, gente, que a gente precisa planejar, tá? Porque um jogo, gente, ele tem muita coisa para se trabalhar. Às vezes a pessoa faz um planejamento, o profissional faz um planejamento e, meu Deus, não tem material para hoje, não tem material para amanhã, eu tenho que caçar isso, eu tenho que caçar aquilo, e vai juntando coisas sem função, que às vezes não tem muita importância, não tem muito valor para a criança, a intencionalidade se perde. Então a gente tem que focar. Quando eu penso no jogo, eu tenho que pensar em tudo que eu vou explorar dele, tá bom? E depois a gente pode ir desdobrando isso aqui para outras áreas do conhecimento também. A gente vai chegar lá. Aí, bem, então eu já apresentei as figuras, eu já estou associando as palavras, as figuras. Eu já mostrei para a criança aqui a questão da figura e do real, né? E agora, o que a gente pode fazer? A gente pode ver, a gente sonda se a criança sabe a função de cada objeto. Para que serve um grampeador? Para que serve a caneta? Para que serve a cola? Como que eu uso a cola? Como que eu uso o grampeador?
Como que eu uso o lápis? A régua, a criança sabe medir? A criança sabe que a régua é uma reta numérica? Como que eu posso utilizar a régua? Para que serve a régua? Para que serve a tesoura, o lápis de cor, o livro, então o durex? Então eu vou dar função a esses objetos. Então, ele vai aprender a ler, ele vai aprender a escrever, mas ele tem que saber a função. Isso tudo aqui tem que se tornar funcional na vida da pessoa. Não é só aprender a copiar e ler. Tá, eu posso ler o que eu quiser, eu posso ler um nome grande e não saber o que é. Eu posso ler muito bem um texto e não compreender o texto. Então, é importante, gente, que a gente dê à criança essa noção de compreensão das coisas, a função de cada coisa, tá? Bem, aí a gente já trabalhou isso tudo aqui. O que a gente pode fazer para que a gente mostre à criança, então, de como utilizar isso tudo aqui? Então, eu posso pegar o lápis, eu posso apresentar uma figura para uma criança, uma figura geométrica, ela vai precisar medir essa figura com a régua, ela vai ter que riscar nessa gravura, nessa pintura, nesse desenho que você estiver propondo para ela, a utilização da caneta, do lápis de cor. Você depois pode recortar essa gravura, você pode colar coisas nela e utilizar cola. Então você vai juntar esses objetos e fazer atividades geralmente artísticas. Nessa área aqui dá para você pensar um monte de coisa, né? Para que ela possa grampear, colar, usar o durex, usar a borracha, usar a régua, e você trabalhar dentro do consultório e dentro da sala de recursos, né, todas as funções desses objetos. E a criança, então, compreender o que é uma cola, como se escreve, como se usa, o que é, vários formatos. E você pode pegar uma cola e mostrar ela que tem várias colas. Tem cola de tubo grande, tem cola azul, verde, amarelo. E aí você vai generalizando as coisas para sua criança. Quando ela chegar lá numa loja, ela vai saber qual cola que ela quer, o que é a cola, quais são as diferenças das colas. Isso tudo é muito importante para a criança. Ela vai ver um vidro de cola na escola, ela vai ver um outro vidro de cola na casa dela, na casa da avó, da tia, e vai compreender o que é cola. Então, é importante que a gente trabalhe todo esse universo da escrita, da leitura, mas também, gente, da funcionalidade das coisas. Eu estava num atendimento e foi muito interessante que a gente estava indo muito bem no atendimento, mas chegou uma hora que a criança fez o atendente fez uma carinha assim, meio, o que é isso? E eu perguntei, você sabe o que é isso? E ela disse que ela não sabia o que era. Então, nós tivemos que parar, eu tive que explicar a ela o que era aquilo, né? O que era aquele desenho, que ela não estava entendendo o que era o desenho e não sabia o que representava aquele desenho. Então, nós tivemos que parar, eu tive que explicar o que era para que a gente pudesse continuar. Não vale a pena você ensinar a criança a ler se ela não tiver a compreensão. Porque a gente tem a gente pensa de interpretação, né, de texto, ou de interpretação de leituras, ou de leitura mesmo, né? A gente pensa só aquela que é codificada, que está escrita. Mas a gente precisa compreender que a interpretação, ela é de tudo, é do mundo, né? Paulo Freire já fala isso pra gente, né? E fala de uma forma muito bonita, né? Que a leitura do mundo, ela precede a leitura da escrita. Então, a gente precisa entender que o meu aluno precisa ler o mundo. Ele não precisa só ler, codificar e decodificar palavras e letras, né?
é, ele deve compreender o mundo, dar função àquilo tudo que ele está vendo em volta, e muitas vezes ele não tem essa habilidade natural que a gente tem, né? Que é o comportamento típico, a formação típica da gente, neural, dá essa possibilidade, né? Mesmo que a gente tenha um pouco de dificuldade, mas a gente tem essa habilidade mais estruturada. E crianças com algumas deficiências, com alguns transtornos, não têm. Então, a gente precisa, então, estimular essa habilidade, né? Essa habilidade de ler o mundo, de compreender o mundo e os objetos, as coisas que estão postas ao seu redor, para que a gente possa ter sucesso com essas crianças quando a gente pensar aí no processo de alfabetização, tá ok? Dentro disso tudo, gente, é importante que a gente pense que a gente tem que partir não só para esse pareamento figura-palavra, né? A gente tem que dar um sentido a tudo isso através de uma construção textual. É mais complicado, é um passo maior, mas a gente tem que dar. A gente tem que entender que a gente precisa, muitas vezes a gente quer cobrar do nosso aluno textos. E aí, gente, não estou falando só de criança da educação especial, não. Eu estou falando de todas as crianças. Eu já vi muitos professores querendo que crianças lá do terceiro, do segundo ano já construam textos, né, mesmo que sejam pequenos, com riquezas de detalhes. Não dá, né? Não dá. O conhecimento deles de mundo, gente, é muito pequenininho ainda. Então, a gente precisa ampliar esse conhecimento. E, a partir desse trabalho de pareamento de figuras e palavras, a gente tem a possibilidade de trazer essa ideia, né, de construção textual. Então, eu posso utilizar também esse mesmo material, todos esses objetos, para uma construção textual com a criança. Então, vamos lá. Como que a gente pode construir um texto com uma criança? Há alguns textos, gente, que tem lá. Aí tem um desenho de casa, né? É bonita, vamos bem no simples, né, pra gente poder entender. E é bem legal, né, que a gente chama aí de textos enigmáticos, né? Eu acho que é isso, gente. Eu sou meio ruim de palavras difíceis, mas vamos lá. Então a gente tem que desvendar aí, né, o enigma do texto através de a gente tem palavras e gravuras. A gente pode brincar com a criança dessa forma, né? Com os objetos. Então, a gente aprendeu um conjunto de palavras que ela está selecionada em um grupo. Olha que legal, né? A gente já está dando ideia aí de grupos para a criança também, de seleção, né? De objetos. Então, a gente pode brincar com a criança, pode fazer ditados de pequenos de pequenos textos que a gente trabalhe a questão das palavras que a gente está trabalhando. Então, vamos lá. Hoje a professora pediu ao Pedrinho para buscar, e a criança vai, então, escrever o grampeador. Porque ela queria fazer um belo mural. Mas ela também ia precisar de cola, tesoura, durex para fazer o mural. E aí vocês vão brincando com a criança, né? Então, todos esses objetos podem estar dentro de um saco ou dentro de uma caixa e vocês fazerem o ditado oralmente para que a criança possa começar a ter a ideia do que é um texto,
né? Não vamos fazer que a criança escreva um texto sem que ela saiba o que é um texto. Vamos brincar, vamos construir esse texto com essa criança. Vamos mostrar a ela o que é ponto final, né? É muito difícil na educação especial ver o trabalho com a questão de pontuação, de vírgula. A gente vai meio que atropelando os conteúdos com a ideia de adaptação, com a ideia de ter que adaptar o conteúdo. A gente vai esquecendo de trabalhar alguns conteúdos que é importante para a criança saber, para o aluno saber na sua vida do dia a dia depois, né? A questão de pontuação é bem legal a gente trabalhar os pontos, né? Tem trabalhos bem legais, atividades bem legais, bem lúdicas que dá pra gente estar desenvolvendo na sala de aula para que a gente possa construir textos. Então, parte-se então da palavra, parte-se de uma brincadeira, de um ditado, para que a gente possa ampliar o vocabulário dessa criança e que ela possa ter condições, então, de construir esses textos, tá bom? Bem, então aqui hoje a gente teve algumas indicações, algumas orientações de como trabalhar aí com materiais. É importante que a gente pense nos nossos materiais. Eu falo sempre que é importante a gente ter organizado um acervo de materiais, que a gente tenha organizado as nossas atividades, nossos materiais, as nossas práticas, né? Para que a gente possa ter facilidade no processo de avaliação, no processo de intervenção, de planejamento e de intervenção. Eu sempre bato nessas 5 teclas aqui que eu chamo do nosso passo a passo, né? Que é um passo a passo para que a gente possa chegar aí numa prática bacana, né? Uma forma da gente, um passo a passo de utilização correta de materiais, de recursos, de ferramentas, para que a gente possa tá aí trazendo benefícios para os nossos alunos, para o nosso trabalho. É importante que a sociedade, que os pais, que as pessoas nos vejam como um profissional competente, um profissional que ele pode contar, né, no desenvolvimento de uma criança. É tão triste quando um pai, quando um responsável vem e fala: poxa, eu confiei num profissional e não tive o retorno que eu gostaria de ter tido com esse profissional. Então é importante que a gente tenha essa habilidade, né, de pensar no que se antecipar, né, a gente esperar o que vai vir de retorno pra gente como profissional. Então a gente tem que se esforçar para isso. E é isso que nos mantém no mercado de trabalho, é isso que vai dar o valor ao nosso trabalho, né? O valor nas nossas consultas, que a gente quer também. A gente é profissional, a gente quer ter valor, né? É importante você saber. É muito interessante quando a gente vê um bom médico, né? E um médico que não é muito lá, essas coisas, e as pessoas falam: não vai nesse médico, não, vai nesse aqui, ou então não vai, não contrata esse pedreiro, não, contrata esse daqui, ele é mais caro, mas é melhor, não contrata esse advogado, não, E nós somos profissionais também, iguais a esses profissionais, e nós vamos também ser comparados uns com os outros, e é importante, não é uma competição, né, mas é desleal, mas é uma condução da nossa carreira. Então é importante que a gente tenha esse processo todo em mente, né? É importante que a gente selecione os nossos materiais, que a gente potencialize esses materiais, que a gente organize esses materiais, que a gente tenha habilidade na nossa avaliação, no nosso planejamento e principalmente nas nossas intervenções. É fundamental que as nossas intervenções elas sejam responsáveis pelo crescimento e aprendizado dos nossos alunos.
Não adianta nada a gente fazer intervenções e que a gente não veja desenvolvimento da nossa criança, tá ok? É importante que a gente veja que a nossa criança esteja aprendendo, né? É importante que a gente veja os saltinhos, né? Assim, é igual aqueles filmezinho, né? Que a gente vê de pessoas contando carneirinho, dormindo, já viu? Tem uns desenhos, né? O Popeye tinha muito disso. Eu gostava muito do Popeye. O Popeye dormia e ele ficava contando os carneirinhos que pulava cerquinha, né? Então é mais ou menos isso com nossos alunos, né? É tão importante que a gente, quando a gente vê o nosso aluno tendo esse crescimento, né? Esses saltozinhos, esse desenvolvimento no seu aprendizado, tá ok? E aqui a gente, no programa aqui, né, que a gente se propõe a fazer, no programa Educação Especial na Prática, é exatamente isso que a gente quer, auxiliar vocês a melhorar, a estar aí, né, oxigenando tudo que vocês sabem, né, que a gente se esforça tanto, a gente trabalha tanto, a gente estuda tanto, e é bacana quando a gente consegue caminhar de uma forma que tudo isso aí venha para o nosso crescimento e para o crescimento do outro também, tá bom? Gente, até quinta-feira, 9 horas a gente está aqui, ok? Falando um pouquinho de educação especial na prática. Me sigam aí nas redes sociais, YouTube, Instagram, Telegram, que mais? Facebook também, tá ok? E a gente tá falando aí na quinta-feira, a gente tá de volta para dar mais umas dicasinhas, conversar mais um pouquinho sobre educação especial na prática, tá bom? Beijos e até quinta-feira.